Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é simplesmente fascinante: a escola na floresta. Mas olha, não é só sobre um lugar de ensino, é sobre um campo de encontros. E muitas vezes de desencontros entre mundos muito diferentes. Vamos tentar entender juntos como a educação funciona num dos territórios de saberes mais ricos do planeta. E para começar, essa frase já diz tudo, né? Abrir ouvido para as vozes da terra. Isso significa, antes de mais nada, reconhecer que a Amazônia não é uma página em branco, esperando para ser preenchida com o conhecimento de fora. Pelo contrário, é um território que já educa. A grande questão é, será que a escola que chega lá está mesmo disposta a escutar? Então vamos lá, vamos mergulhar de cabeça nisso. O centro da nossa conversa hoje está exatamente nesse conflito. De um lado, a gente tem um modelo de escola que a maioria de nós conhece. Do outro, um universo inteiro de conhecimentos que pulsa num ritmo completamente diferente, o ritmo da natureza. Aqui a gente consegue visualizar bem essa tensão. Pense assim, de um lado a escola moderna, toda baseada na racionalidade ocidental, no conhecimento escrito, abstrato. Do outro lado, o saber que vem da floresta, que é oral, passado de geração em geração, que vem da vivência, do coletivo e tem uma conexão espiritual com o ambiente. São lógicas que não poderiam ser mais distintas. E claro, elas acabam batendo de frente. E o perigo quando essas formas de saber não conversam é o que o autor Boaventura de Souza Santos chama de epistemicídio. É uma palavra forte, eu sei, mas ela descreve um processo muito real. Um sistema de conhecimento que, ao se impor, simplesmente apaga os outros. Na Amazônia, isso acontece toda vez que o currículo da escola ignora ou até desvaloriza a sabedoria local. Para a gente entender por que esse conflito é tão profundo, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a história. A escola não brotou do nada na floresta. Ela foi introduzida e, muitas vezes, imposta com objetivos bem específicos, que não tinham nada a ver com o povo que já estava lá. Essa linha do tempo resume bem a jornada. No começo, a escola era uma ferramenta para civilizar, para apagar culturas. Só lá pelo meio do século XX é que a pluralidade cultural começou a ser minimamente reconhecida em políticas públicas. O grande marco foi a Constituição de 88, que finalmente garantiu o direito a uma educação diferenciada, intercultural. Mas, como a gente vê ali no final, o desafio hoje é justamente transformar esse direito em prática de verdade. E essa é a herança que a gente carrega. Mesmo com todo o avanço na lei, a escola muitas vezes ainda chega como um corpo estranho. Sabe? Uma estrutura que parece importada, cheia de burocracia e totalmente desconectada do dia a dia da comunidade. Ela corre o risco de silenciar o conhecimento em vez de dialogar com ele. E o principal campo de batalha onde toda essa tensão acontece é o currículo, porque aquilo que se decide ensinar numa sala de aula acaba definindo o que é considerado um conhecimento válido e, por consequência, o que é simplesmente deixado de fora como se não importasse. Esse quadro aqui ilustra esse choque de forma brilhante. O tempo da escola é linear, certo? Com seu calendário de provas, tudo certinho. Já o tempo da floresta é cíclico, marcado pelas cheias e vazantes dos rios. A aula de ciências pode até falar de botânica de um jeito abstrato, enquanto a comunidade domina na prática o uso de centenas de plantas medicinais. E o calendário de provas pode cair bem no meio da época da colheita do açaí, forçando uma escolha que não deveria existir. E aqui está o ponto crucial de tudo isso. Para quem estuda e para quem ensina, esse desencontro acaba impondo uma escolha muito dolorosa. Ou se segue o que a norma, a burocracia, exige, ou se segue o que a vida real, a vida na floresta, demanda. Mas se o sistema cria o problema, são as pessoas que buscam a solução. E no centro dessa busca, a gente encontra a figura do professor, que acaba atuando como uma verdadeira ponte. Vamos entender melhor como isso funciona. Essa metáfora do pesquisador Reinaldo Fleury é perfeita. O professor ali não é só alguém que transmite conteúdo. Ele é um mediador, alguém que precisa o tempo todo viajar entre a lógica da escola e a sabedoria da comunidade. Tá, mas como é que se faz essa viagem na prática? Basicamente, são 3 passos essenciais. O primeiro, e talvez o mais importante, é escutar. Chegar com humildade e ouvir de verdade o que a comunidade sabe. Segundo, mediar. Construir pontes entre o conhecimento científico e o tradicional. E, por fim, traduzir tudo isso numa prática de sala de aula que seja de fato intercultural e adaptada àquela realidade. É uma tarefa, olha, gigante, complexa, mas absolutamente fundamental.
Bom, diante de tudo isso, a grande pergunta que fica é: como seria uma educação que não está apenas na floresta, mas que nasce da floresta? É aqui que a gente entra num campo muito fértil de reinvenção da educação. A base filosófica para isso vem de um conceito chamado ecologia de saberes, também do Boaventura de Souza Santos. A ideia é bem simples, mas poderosa. Parar de pensar que existe um conhecimento superior e outro inferior. Em vez de uma pirâmide, a gente passa a pensar numa rede, onde diferentes saberes convivem e dialogam de igual para igual. E na prática, como isso acontece? Com ações bem concretas, como essas aqui. Currículos construídos junto com a comunidade, respeitando os ciclos da natureza. Professores que são formados especificamente para essa realidade. Materiais didáticos que falam da vida local. Uma educação ambiental que não é só uma matéria, mas uma prática diária. E, o que é crucial, trazer para dentro da escola o saber dos mais velhos, dos mestres e mestras da comunidade. E essa mudança de perspectiva transforma absolutamente tudo. A escola deixa de ser uma via de mão única, onde um ensina e o outro aprende, e se torna um espaço de troca. Ela para de ser vista como uma ameaça à tradição e se transforma num lugar que pode fortalecer tanto o saber local quanto o conhecimento, digamos, universal. No final das contas, a grande lição talvez seja esta. O maior desafio não é simplesmente ensinar na floresta, mas sim estar disposto a reaprender com ela. É sobre abandonar a arrogância de achar que o saber tem uma única fonte e entender que ele também brota do chão, dos rios e da memória de um povo. E, para a gente fechar, fica essa provocação. Já pensou se o aprendizado não fosse algo rígido, linear, encaixotado, mas que pudesse fluir como um rio amazônico, que se adapta, que contorna os obstáculos e que, acima de tudo, nutre a vida por onde passa? É uma ideia poderosa para a gente levar e refletir.